18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligadinho aqui na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, primeiro TBT do ano. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite para você que está acompanhando 18 horas de algum canto da capital amazonense. Vamos às principais notícias do programa 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nos primeiros 12 dias de janeiro, o Amazonas já registrou mais de 5 mil novos casos de Covid-19. 65% dos internados em Manaus não tomaram vacina contra a Covid-19 ou tomaram apenas uma dose. Com quase 4 mil novas vagas, matrículas e creches iniciam aqui na capital. Pãozinho francês tem aumento de até 25% em Manaus. Na entrevista do dia, vamos conversar com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Ela vai fazer um balanço da vacinação e da testagem contra a Covid-19 em Manaus. Começa agora o programa 18 horas de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Não há mais dúvida, o Amazonas está enfrentando a terceira onda da pandemia de Covid-19. Somente nos 2 últimos dias, em 48 horas, portanto, o estado registrou 2.878 novos casos. E nos 12 primeiros dias do ano, já são 5.043 casos. Enquanto todo o mês de dezembro passado, foram 3.869 casos de Covid. É a explosão de casos que está lotando as unidades básicas de saúde. A prefeitura reconhece que o movimento nas UBSs cresceu em mais de 200% nesses primeiros dias só de janeiro. Vários vídeos circulam nas redes sociais mostrando as unidades básicas de saúde superlotadas, Artemisa, com pacientes reclamando da demora para receber o atendimento. Tem gente que passa até 4 horas só para ser atendido. Pois é, temos aí uma grande parte da população com sintomas gripais, no momento em que o estado passa por um surto de gripe, síndromes agudas, respiratórias, influenza, da co-infecção flurona e agora com o aumento explosivo dos casos de Covid, todas essas doenças apresentam praticamente os mesmos sintomas. O lado positivo, se é que podemos dizer que existe esse lado positivo, é que os novos casos de Covid não evoluem na maioria para um quadro grave e nem comprometem os pulmões ou exigem internação ou intubação. Os casos de morte são baixíssimos. São tantas pessoas com sintomas gripais que a procura por testes de Covid esgotou todos os estoques das farmácias aqui de Manaus e obrigou a prefeitura a montar uma estrutura emergencial no Estúdio 5 para atender parte desta demanda. E mesmo com essa grande estrutura, tudo ficou pequeno, Artemisa, porque a procura foi tão grande, foi tanta gente, que ali logo se formaram o quê? Aglomerações, filas enormes do lado de fora do Estúdio 5, centro de convenções, de pessoas que buscavam o quê? Atendimento e testagem ali naquele local. Isso mesmo, Nathalie. E os especialistas afirmam que o número de casos tende a crescer mais intensamente nas próximas semanas, uma vez que o amazonense relaxou com os cuidados neste fim de ano durante as festas de Natal e Ano Novo. E agora, com o surgimento da nova variante, com poder de transmissão muito maior e que rompe inclusive o bloqueio de quem já foi vacinado com as 3 doses ou que já foi infectado anteriormente durante a primeira e segunda ondas. E mesmo sendo menos agressiva e menos mortal, essa nova onda de Covid-19 tem aumentado as internações na rede de saúde pública e também na rede privada. É que para quem não tomou a vacina ou até mesmo não completou o esquema vacinal com as 2 doses, os sintomas se apresentam mais graves e exigem, sim, internação. Exatamente, Nathalie. Um levantamento da Secretaria de Saúde do Estado mostra que 65% das pessoas internadas em leitos das UTIs, atualmente em Manaus, não tomaram a primeira dose ou não completaram o esquema vacinal, como explica o repórter Hector Silva.
cerca de 67% dos pacientes internados com Covid-19 em UTI até a quarta-feira, dia 12, são de não vacinados ou com esquema vacinal incompleto contra a doença no Amazonas. A declaração é do secretário estadual de saúde do Amazonas, Anuar Samad. 67% dos pacientes com Covid-19 internados em UTI são de não vacinados ou aqueles com vacinação incompleta. Em leitos clínicos, nós temos aí 54% dos pacientes também sem vacina ou com vacina incompleta. Então percebam que os pacientes, as pessoas não vacinadas, complicam e necessitam mais de internação do que os vacinados. Lembre-se, a vacina é a única arma que nós temos para combater esse vírus. Vacinem-se. Até o dia 11 de janeiro, Manaus contabilizava 84 pacientes internados por Covid-19, sendo que deste total, 55 pessoas não tinham se vacinado ou completado o esquema vacinal contra o novo coronavírus. Internados em leitos clínicos e UTIs, unidade de terapia intensiva das redes pública e particular de saúde na capital, 36 pessoas, o equivalente a 43%, não tomaram nenhuma dose do imunizante e apenas 22% delas, tinham recebido a primeira dose. O dado aponta ainda que cerca de 29 pacientes, ou 35% delas, tinham 2 vacinas ou apenas uma dose do imunizante Janssen. Outras 22 pessoas estão internadas em leitos clínicos com Covid-19 na rede pública de saúde do interior do Amazonas. A Secretaria Estadual de Saúde não informou quanto ao status vacinal dos pacientes nos demais municípios amazonenses. Outro dado divulgado pelo Estado é que mais de 400 mil pessoas no Amazonas não tomaram sequer a primeira dose. 630 mil pessoas em todo o estado que tomaram a primeira dose não voltaram a tomar a segunda. Os atrasos para a terceira dose são ainda mais numerosos, chegando a 765 mil pessoas. Com números tão altos, o médico infectologista da Fundação Alfredo da Mata, Nelson Barbosa, apela para que as pessoas se vacinem. Portanto, nós estamos num período, eu não diria de conforto, tá? Mas eu diria um período de cautela. Nós devemos continuar com o uso de máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social e cada vez mais estimular a vacinação. Porque só a vacinação é que vai fazer com que a gente controle essa pandemia. Você vê que aonde a vacinação não avança, tipo na África do Sul, nos países pobres, é de onde vêm as variantes. Porque quanto mais pessoas não vacinadas, mais campo para o vírus criar uma variante. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Esses números só confirmam que as vacinas salvam vidas. Nos 11 primeiros dias de janeiro do ano passado, durante o pico da segunda onda, e agora, e quando ainda não tínhamos vacinas. O número de mortos no Amazonas foi de 471 e o número de casos chegou aí a 15.099 casos. A taxa de letalidade foi de 3,11%. Esse ano, com a vacina, tivemos 3.384 casos e 15 mortos, o que representa uma taxa de letalidade de 0,44%. Comparando aí os dois períodos, temos o seguinte quadro. Com vacina, estamos registrando 7 vezes menos mortes que no período sem vacina. Os números mostram a eficácia das vacinas que evitam os casos graves e que os pacientes tenham complicações que levem à morte. Portanto, não acredite em fake news. Vacine-se, complete o esquema vacinal, tome a dose de reforço, se proteja e proteja as pessoas que você ama e que você convive. 18 horas. Com o novo avanço da Covid-19 aqui no estado, quase 2.000 pessoas se submeteram nesta quarta-feira ao teste de antígeno para confirmação da doença no Centro Municipal de Testagem montado no Estúdio 5. Só nesse primeiro dia,
1.946 manauaras foram testados e um novo centro de testagem será aberto nos próximos dias. Além do aumento na procura pela testagem, os pontos de imunização também estão sobrecarregados aqui na nossa capital. Até esta sexta-feira, 16 supermercados estão com postos de imunização em todas as zonas da cidade, como explica o repórter Rodrigo Soares. A procura pelos imunizantes e pela dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aumentou nos últimos dias aqui na capital. O motivo é a explosão de novos casos da doença. Na manhã de hoje, foram abertos os pontos de imunização em 18 supermercados em todas as zonas da capital. Esses novos locais de vacinação vão atender o público das 9 da manhã às 8 da noite. Segundo o governador Wilson Lima, a procura pelos imunizantes é intensa. Há uma procura muito grande para a vacinação. É uma estratégia que a gente está adotando para oportunizar mais pessoas a poder se imunizarem. E reforço para fazer um apelo a todos, que tomem a vacina. Hoje nós temos vacina para todo mundo no estado do Amazonas. Qualquer posto que você procurar vai ter vacina. Temos vacina para a primeira dose, para a segunda dose e para a terceira dose. Em cada supermercado foi montado um posto de vacinação. Ao todo, 120 servidores da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde estão atuando nos locais. Além dos postos, nos supermercados, as unidades da Prefeitura seguem ofertando os imunizantes em 60 pontos da capital. A dona de casa, Luciana Furtado, foi ao supermercado fazer as compras do mês e já aproveitou para tomar a terceira dose. Eu soube pela televisão, né? Aí já estava na hora de eu tomar, já estava na data certa, né? Eu queria tomar. A doença está aí, né? A gente tem que se prevenir, né? Então, temos que tomar a vacina, sim. Além da grande procura pelos imunizantes, quase 2.000 pessoas se submeteram ao teste de antígeno para confirmação da Covid-19 nesta quarta-feira no Centro Municipal de Testagem. Só nesse primeiro dia, 1.946 manauenses foram testados e foram realizados cerca de 180 exames por hora. O balanço do resultado dos testes será divulgado ainda hoje e filas quilométricas estão sendo registradas no local. O Centro de Convenções Vasco Vasques deve abrir nos próximos dias para servir como um novo ponto de testagem para o novo coronavírus. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A secretária municipal de saúde, Shadia Afrach, e o secretário municipal de comunicação, Israel Conte, receberam um resultado positivo para o teste de Covid-19. Shadia e Israel mantêm bom estado de saúde e estão, neste momento, em home office, prosseguindo em suas atividades funcionais de forma remota. Quem também testou positivo para a Covid-19 foi a primeira-dama do estado, Tayana Lima. A primeira-dama segue em isolamento domiciliar com sintomas leves. Seu ciclo vacinal contra o coronavírus já foi concluído. 18 horas. E a superlotação nas unidades básicas está pressionando os profissionais de saúde. Muitos deles são obrigados a trabalhar mesmo infectados, como já noticiamos aqui no 18 horas. E agora a ameaça vem da população, porque eles estão revoltados com a longa espera de atendimento nas unidades de saúde aqui do estado, como explica a repórter Odinei Araújo. O cenário é o mesmo, o mês é o mesmo, só o ano que mudou. Aos 13 dias do mês de janeiro de 2022, o Amazonas registra filas quilométricas nas unidades de saúde. Todos ou à procura de atendimento médico ou de testes para a Covid-19. A questão é que em nenhum lugar tem profissionais suficientes para atender tanta gente. Aí, sobra para os trabalhadores da saúde. Eles estão sendo ameaçados diariamente por uma população
população revoltada pela espera por socorro. O desabafo está sendo feito nas redes sociais, inclusive pelo técnico de laboratório Kemison Ramos, que atua na UBS Leonor de Freitas e no SPA Alvorada. A superlotação hoje é devido a tudo que aconteceu, né? A aglomeração, as festas, e hoje estão todo mundo procurando ao mesmo tempo atendimento nas unidades. E fica acusando o profissional de saúde de não estar fazendo serviço direito, né? Quando a gente também passou por tudo isso. Os profissionais da saúde não tiveram direito a ficar em casa, né? Todos ficaram ali, não arredaram o pé, né? Mesmo cumprindo lá, muitos ficaram doentes, nem conseguiram se afastar, né? Mas estavam lá todos. Perdemos amigos, né? Perdemos familiares e ninguém parou, né? Ninguém da saúde parou. E hoje somos acusados de estar fazendo, né? De estar fazendo corpo mole, de não estar dando devida assistência, quando na verdade a superlotação, né? Depois das festas já era esperada, né? Além dos insultos e ameaças, os trabalhadores da saúde começam a sofrer a sobrecarga de trabalho devido ao adoecimento dos colegas. Apesar de já estarmos no 3º ano da pandemia, os trabalhadores da saúde são contaminados devido, entre outros motivos, ao uso de equipamentos de proteção inadequados. É o que denuncia a presidente do Sindsaúde, sindicato que representa os servidores públicos da saúde, Cleidinir Francisca do Socorro. Os trabalhadores da saúde, eles trabalham sem uma estrutura adequada, até porque todas as vezes eles pegam os vírus e muitos no passado nem resistiram e perderam suas vidas, né, no combate a esse Covid, no combate a todos esses vírus, né, como vocês estão vendo. O governo tem que dar material adequado, insumo, EPIs adequadas, né? Que muitas vezes trabalham sem as EPIs adequadas, muitas vezes eles tiram do bolso deles para que eles possam ter uma segurança mais no trabalho. No Hospital 28 de Agosto, por exemplo, muitos trabalhadores estão doentes. Os poucos que ficam sofrem com o excesso de trabalho e o medo de viver em janeiro de 2022 tudo que viveu em janeiro de 2021, conforme desabafo de profissionais que pediram para não serem identificados e terem a voz modificada por medo de punição. O 28, os funcionários do 28 estão lhe pedindo socorro. Socorre a gente, que esse é o momento para a senhora nos socorrer. Vai no posto de medicação para a senhora ver como é que tá. Como tem só 2 funcionários, o resto de tudo de Covid, nós estamos trabalhando dobrado. Pelo amor de Deus, nós estamos lhe pedindo socorro, pelo amor de Deus. Eu nem almocei ainda, não soube o que foi almoçar. Tô aqui, mano, tá uma loucura, o hospital tá uma loucura mesmo. Mas não tá dando conta, tá dando briga. Tá bem difícil, Bel. Tá complicado, tô com vontade de abandonar isso aqui e me embora. A presidente do Sindprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Gracete Mouzinho, diz que o governo precisa contratar mais trabalhadores para atender a população. Estão em pânico porque todos os colegas estão se contaminando e está super lotado, está tendo briga, estão agredindo as meninas. Hoje lá na UBS, onde eu fui fazer o exame, teve uma senhora que agrediu a colega que estava fazendo o teste. A filha dela jogou um rolo de papel em cima da nossa colega que estava fazendo o teste e só não bateu porque o senhor se meteu. Então, assim, eles estão desesperados. O governo precisa contratar mais funcionários. Isso não pode continuar, gente, senão depois não vai ter ninguém para atender a população. Os sindicatos de trabalhadores da saúde estão propondo ao governo do estado que as entidades sindicais sejam incluídas no Comitê de Enfrentamento ao Covid para falar das condições de trabalho. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo com a explosão de casos, o governador Wilson Lima nega que o estado esteja passando por uma 3ª onda da pandemia e garantiu que o sistema de saúde está preparado para atender a alta demanda. Vamos conferir o que o governador disse? Nós estamos em alerta e nós estamos tomando todas as providências necessárias caso a gente tenha algum surto. Se a gente tiver uma alça epidêmica parecida com a que tivemos no início do ano passado, hoje a gente tem condições de oferecer leitos e condição de oferecer também insumos. Eu não acredito que teremos uma 3ª onda. Hoje o Estado está muito mais preparado, juntamente com a Prefeitura e também com as prefeituras do interior. E hoje é uma situação que a gente consegue manter sob controle. Nosso comitê
de saúde, juntamente com a Fundação de Vigilância, tem se reunido diariamente para ir discutindo os números e a evolução dos números. Então, hoje o Estado ele está se antevendo a todas essas situações e todas as medidas que a gente toma é exatamente visando preservar a vida das pessoas, visando evitar que elas possam ser contaminadas e, naturalmente, procurar as unidades hospitalares e também procurar um leito de seja clínico ou de UTI. Você está ouvindo 18 horas. E a história está se repetindo. Antes da primeira onda, Wilson Lima também afirmou que o Estado estava preparado para enfrentar a pandemia e deu no que deu. O Amazonas bateu recorde de mortes após o sistema de saúde do estado colapsar. E antes da segunda onda, o governador chegou a afirmar que o Amazonas tinha vencido a pandemia. E tivemos em janeiro do ano passado a segunda onda, com o sistema de saúde colapsando pela segunda vez. E durante o segundo pico, a gestão de saúde foi tão incompetente, tão relapsa, que deixou faltar oxigênio nas unidades de saúde, provocando a morte por asfixia de centenas de pacientes. E agora ele vem querer negar o que já é óbvio. Estamos sim enfrentando uma terceira onda. E quem diz isso não somos nós aqui do programa 18 horas. São os epidemiologistas que até agora não erraram nenhuma previsão, Artemisa. Até semanas atrás, Nathalie e ouvintes, o próprio governador, ignorando os alertas dos cientistas, estava promovendo shows com mais de 30 mil pessoas, sorteando ingressos, inclusive contribuindo diretamente para a transmissão do vírus. Logo depois, baixou o decreto proibindo o evento com mais de 3 mil pessoas. Em seguida, editou outro decreto proibindo todos os eventos com vendas de ingressos e limitando eventos sociais a 200 pessoas. Tudo isso mostra uma total falta de planejamento para o momento de pandemia e quando o mundo já anunciava uma nova onda da Covid-19. Um comportamento irresponsável partindo de um governador que nega a realidade que estamos vivendo, que é uma explosão de casos nessa terceira onda. É brincar com a saúde pública, ao não reconhecer o perigo e não adota as medidas necessárias para o enfrentamento. É por essas e outras que o Amazonas já colapsou por 2 vezes o seu sistema de saúde. E no meio de toda essa confusão da onda da Covid-19, o governador Wilson Lima tirou amanhã para um evento bem longe de Manaus. Ele foi ao quilômetro 62 da M070, a estrada que liga Manaus a Manacapuru, ver o início de serviços para recuperar um ramal de 6,5 quilômetros. E olha, a esposa dele, como nós relatamos hoje aqui no programa 18 horas, ela confirmou, testou positivo para a Covid-19. Nesse momento, o governador deveria, então, estar isolado e não cumprindo a agenda dele. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira aqui em Manaus. Com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa e ouvintes, de acordo com o Climatempo, a noite promete ser de chuva aqui na capital amazonense. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 25 graus e a máxima de 31. De acordo com o Climatempo, chove a qualquer momento durante a noite desta quinta-feira. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando da explosão de casos da Covid-19 aqui em Manaus. Vamos conversar com a secretária municipal de saúde, Shadia Frache. Boa noite, secretária. Boa noite a todos os ouvintes, Nathalie e Artemise. Muito prazer falar com vocês, eu sigo aqui à disposição. Então, a senhora é uma das 5 mil pessoas que testaram positivo para a Covid. Mesmo estando vacinada, os sintomas estão leves? Estão leves, é como se eu estivesse com uma gripe, forte, mas eu já tomei as 3 doses da vacina, graças a Deus, e sigo com sintomas leves, não sinto falta de ar, continuo aqui remotamente cumprindo os meus deveres de trabalho.
Desejamos melhoras para a senhora. Muito obrigada, muito obrigada. Nós tivemos aí essa semana, desde o início, né, de janeiro, uma explosão de casos positivos de Covid. Nós já meio que esperávamos isso depois de festas de Natal e Ano Novo, muitos encontros entre famílias e amigos. E essa variante Ômicron, que tem uma transmissibilidade muito alta, e aí nós estamos aí cursando essas semanas com essa explosão de casos. Secretária, boa noite. Como a senhora mesmo disse agora, né? Foi um aumento aí já registrado pela Secretaria nesses primeiros dias de mais de 200% no número de atendimentos dentro das unidades básicas de saúde. Nós sabemos que o Estado vem vivendo aí, Manaus vem vivenciando um período sazonal, outras síndromes respiratórias. Também as pessoas procuram esses atendimentos justamente também por conta dessas síndromes. E a Prefeitura está planejando o que para atender essa demanda crescente? Olha só, nós estamos atentos, nós passamos um ano passado muito difícil, a gente não tinha vacina, a gente vê que a realidade desse ano é completamente diferente, embora tenha uma explosão de casos, os sintomas são leves, o número de internações e de mortes continuam aí estáveis. Então, assim, as unidades de saúde, tanto municipais como estaduais, estão superlotadas porque nós vivemos dois momentos, né? Tanto a sazonal, que temos as síndromes gripais, e aí a gente teve a predominância da influenza, o H3N2, que também dominou a nossa cidade, e juntamente com a Covid, né? Nessa nova variante, a que predomina, que é a Ômicron. Então, nós temos aí casos de pessoas com as duas infecções, tanto o Ômicron como a influenza, que a gente tem chamado de florona, e a gente está aí, o que nós fizemos? Nós temos 42 unidades com horário estendido, algumas até 19 horas e outras até as 21 horas, para dar oportunidade de quem trabalha no horário comercial poder procurar uma unidade básica de saúde. Para síndromes gripais, quando testa-se negativo e tem os sintomas gripais, todas as nossas unidades estão abastecidas com todo o protocolo de manejo da influenza, que é o Tamiflu, orientado há muito tempo já em Manaus. Nós descentralizamos a testagem em 51 unidades básicas de saúde. Porém, a procura é muito maior e daí a decisão de abrir um centro de testagem para que a gente consiga desafogar pelo menos um pouco as unidades básicas. Então, essa foi uma medida estratégica. Lá no centro de testagem, a pessoa que testa positivo ou negativo e que tenha sintomas gripais, ela já passa por uma equipe médica e já recebe lá mesmo o medicamento. Nós temos dispensação de medicamentos lá também. De ontem para hoje, nós já testamos mais de 3 mil pessoas. E, assim, a diferença, eu estou muito dentro tanto das unidades como nos centros de testagem, a gente acaba se expondo um pouco, mas, assim, o que eu notei do ano passado para cá é que mesmo tendo dado quase 700 testes positivos, as pessoas estavam andando, elas foram a pé, voltaram a pé, foram nas suas conduções, e as avaliações médicas não registrou nenhuma notificação de desconforto respiratório. Então, assim, a gente já consegue ver uma diferença muito grande nos sinais e sintomas, e isso com certeza se deve à vacina. Secretária, essa explosão de casos já mostra aí que temos uma transmissão comunitária da variante Ômicron aqui na capital? Sim, sem dúvida nenhuma, essa transmissão já é comunitária.
sem dúvida alguma. Nós pretendemos agora, a partir da semana que vem, começar a vacinação das crianças, que essas sim estão desprotegidas e estão se contaminando. Nós temos aqui em Manaus, a capital onde nós somos responsáveis, nós temos 82% da população totalmente vacinada com primeira e segunda dose. Porém, a gente ainda tem um público de mais de 100 mil pessoas que não tomaram nem a sua primeira dose. E eu tenho aí uma média de 200 mil que não foram procurar a sua segunda dose e completar o seu esquema vacinal. Então, nesses bolsões das pessoas não vacinadas, é que as crianças e os idosos ficam vulneráveis, né, a quem não tomou a vacina. As crianças até o momento, porque não teve vacina para criança, e a partir dessa madrugada chegará vacinas e a gente já está programando para a semana que vem. O plano já está totalmente aprovado, nós discutimos o plano operacional e a partir da semana que vem a gente vai começar nas crianças, que é o público que nesse momento está muito vulnerável por não estar vacinada. Deve começar mesmo dia 15 a vacinação? Nós pretendemos que sim, a gente vai fazer em poucos lugares a vacinação das crianças, o protocolo e a operacionalização é completamente diferente das vacinas de adultos. Nós precisamos estar muito atentos. Eu tenho toda uma equipe que foi treinada para isso, nós fizemos um treinamento, eu participei juntamente com toda a equipe de chefe de imunização do treinamento do Ministério da Saúde, repassamos aos vacinadores. Então, só com a plena certeza do treinamento de todos é que nós vamos liberar a vacinação para que a gente faça com muito amor e responsabilidade para as nossas crianças. As crianças, elas são muito movidas a emoções, então o pai chega da rua, ela vai abraçar, ela vai beijar, ela tem esse ímpeto, né? E ela pega no chão, pega nas coisas e muitas vezes não tem a lavagem das mãos como um adulto tem, né? Então, são elas que nesse momento é um grupo que nos preocupa e que a gente vai se empenhar diuturnamente para mantê-las aí vacinadas. Secretária, voltando a falar sobre a testagem, a senhora mesmo disse agora há pouco que foram mais de 3 mil testes de antígenos realizados no Estúdio 5 só nessas primeiras 24 horas. Então, a Prefeitura já estuda a abertura de um novo centro de testagem? Sim, nós estudamos, já estamos em tratativa, só que eu estou com uma dificuldade grande de RH. Nós temos aí muitos servidores adoecidos em todas as secretarias, assim como em todos os estabelecimentos comerciais. A gente vê a preocupação dos donos de estabelecimentos dizendo, olha, eu tenho 5 pessoas contaminadas. Nas famílias a gente vê, eu tenho 3 pessoas. Então, a minha secretaria, que é a de saúde, onde a gente está no fronte praticamente aí 24 horas, todos os dias do ano, eu tenho muita gente adoecida. Então, eu preciso de uma parceria. Nós já buscamos essa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, bem como a FVS e o Governo do Estado, para que nos dê um suporte de recursos humanos. Hoje eu tive a notícia que gentilmente a Secretaria de Estado, juntamente com o governador, nos cedeu o Vasco Vasques para que a gente faça de lá um centro de testagem também. É um local onde a gente consegue manter distanciamento e fazer um serviço bem organizado. Nós aqui, como secretaria, somos muito exigentes nessa parte toda dessa organização e a gente já estuda sim, já sentamos para conversar por essa parceria de novo espaço. Secretária, os casos de co-infecção, ou seja, de dupla infecção aí de Covid-19 e influenza, preocupa vocês? Esses casos, eles são mais graves?
Olha, não tem se mostrado mais graves não, tá? Isso já existiu, eu já tive na época de atendimento médico, eu fui médica da prefeitura por 10 anos, eu atendia pacientes que tinham, por exemplo, influenza e dengue. São 2 vírus diferentes. Hoje isso tem acontecido também. Influenza e Covid. Mas assim, a vacina de influenza ela já é anual. Graças a Deus, já há muito tempo se faz essa vacina anualmente. Então, os casos que a gente tem que agravam, que precisam de um atendimento mais especializado, até o momento são as pessoas que não se vacinaram ou que têm apenas uma dose da vacina. A gente acredita que a vacina da Covid será anual, né? Isso já se tornou uma transmissão comunitária, então eu acredito que com as doses de reforço, cada vez mais a gente vai enfraquecendo esse poder do vírus e a gente acredita em dias melhores, a gente está avançando muito na vacina. Hoje nós abrimos mais 16 supermercados onde tem circulação de muita gente, né? A gente espera aí fazer de hoje e amanhã essa intensificação e fazer esse apelo para que as pessoas procurem a sua vacina, completem o seu esquema vacinal. A gente ainda tem um longo trabalho aí pela frente. Secretária Municipal de Saúde, Shadia Afrashe, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. As suas considerações finais. E nas suas considerações finais, a senhora poderia antecipar os postos de vacinação para as crianças de 5 a 11 anos? Olha, a minha palavra final, meu apelo é que acreditem na vacina. Muita gente chegou comigo e falou, olha, mas ela se vacinou e ela pegou a doença. A vacina, ela nunca prometeu 100%, né? Ela evita as formas graves. E assim, eu tive, assim como mais de 5 milhões de doses aplicadas, a oportunidade de tomar essa vacina e pegar Covid agora dessa forma leve, porque nós já cumprimos aqui a nossa vacinação. Então, a vacina protege contra os casos graves, as formas graves. Eu quero deixar o apelo para que se vacinem e principalmente aos pais. As vacinas, elas são seguras, elas passaram por rigorosos estudos, foram aprovados pela Anvisa. Então, a gente faz esse apelo. Nós teremos 4 pontos inicialmente para a vacinação das crianças, que é ali no Aleixo, na Cidade da Criança, no SESI, e eu tenho mais 2 lugares que está me falhando agora a memória, mas eu vou lhe mandar aqui por WhatsApp para a sua equipe para poder nos ajudar nessa divulgação. Eu agradeceria muito. Muito obrigada, secretária. Uma ótima noite. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Bom programa. Obrigada. Em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Está prevista para a madrugada desta sexta-feira a chegada do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 destinada a crianças de 5 a 11 anos no estado. A informação consta no planejamento divulgado pelo Ministério da Saúde. É isso mesmo, Artemisa. O Amazonas vai receber o equivalente a 2,77%, cerca de 1.200.000 doses recebidas pelo Brasil da Pfizer. Após a chegada dos imunizantes, a Manaus, a remessa será escoltada pela Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, onde serão contabilizadas por equipes da instituição e depois armazenadas. A previsão inicial é de que a vacina das crianças em Manaus comece no dia 15 deste mês, como disse também a secretária municipal de saúde, Shadia Afrashe. As equipes que vão atuar na vacinação já receberam treinamento. A vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos será escalonada por grupos prioritários já definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O escalonamento para a vacinação contempla inicialmente
crianças com deficiência permanente ou com comorbidades. O cronograma segue com indígenas e quilombolas, crianças que vivem em lar com pessoas com risco para a evolução grave da Covid-19. Após esses públicos, a vacinação vai estar disponível para as crianças sem comorbidades. Na seguinte ordem: crianças entre 10 e 11 anos, entre 8 e 9 anos, 6 e 7 anos e com 5 anos de idade. Você está ouvindo 18 horas. Janeiro é o mês de preparação para a volta às aulas, mas com o aumento dos casos de Covid-19, será mesmo que todos estão seguros, Nathalie? O repórter Hector Silva ouviu o sindicato das escolas privadas e o secretário municipal de educação, que disseram que mesmo com o aumento de casos, o calendário será mantido, ou seja, as crianças vão ter aulas independentemente dessa explosão de casos de Covid-19, Artemisa. Pois é, já o estado que tinha planejado o retorno das aulas para o dia 7 de fevereiro já estuda uma data posterior. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Hector Silva. Com o aumento dos casos de Covid-19 em Manaus, a população se preocupa com o retorno das aulas, mas ao que tudo indica, estas seguirão normalmente. Com o início das aulas na rede pública municipal de ensino no dia 7 de fevereiro, o secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino, destacou que confia que a vacinação das crianças, que devem ser iniciadas ainda este mês, pode ajudar no andamento das aulas, mas ele destaca que, se for necessário, ele pode voltar atrás com a decisão. Já iniciamos o ano letivo nas escolas ribeirinhas do Rio Negro. A decisão hoje é que as aulas sejam presenciais, mesmo porque nós estamos com os servidores e todos, alunos, servidores, em geral, acima de 12 anos, em tese, vacinados. E na próxima semana nós teremos o início da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. Portanto, nós teremos esse período de avaliação entre a vacinação e o início das aulas, o início do ano letivo. Portanto, a decisão hoje é de iniciarmos as aulas 100% presenciais, a não ser que haja realmente uma determinação da ciência, dos pesquisadores, dos médicos, e que não seja possível, aí sim nós iremos seguir as orientações dos cientistas, dos médicos, enfim. Mas a ciência já vem alertando sobre o perigo no aumento de casos. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, a prefeitura deve reavaliar essa data de retorno. Olha, nós estamos neste momento bastante delicado, diga-se de passagem, em termos epidêmicos em Manaus e talvez de uma forma mais ampla no estado do Amazonas, experimentando um aumento explosivo no número de casos, né? Então nós estamos praticamente já na segunda quinzena de janeiro de 2022 e o retorno no dia 7 de fevereiro previsto pela prefeitura é no mínimo temerário, né? Eu acho que a prefeitura precisa reavaliar essa data, suspender esse retorno por pelo menos mais uns 15 dias para que nós definitivamente possamos ter algum grau de segurança em relação não apenas à disseminação viral, mas também em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 que já se tornaram elegíveis, né? Precisamos lembrar que os efeitos dessas vacinas começam a ser mais evidentes, em geral, 15 dias, 21 dias depois da primeira dose. Portanto, nós temos motivos de sobra para pensarmos no adiamento desse retorno
retorno ao ensino presencial agora em fevereiro de 2020. Eu tenho certeza que o governo do estado não vai cometer o mesmo erro e a prefeitura deve sim recuar em relação a esse retorno que estava previsto para o dia 7 de fevereiro. Quem informou hoje que deve reavaliar a data de retorno das aulas é o governador do Amazonas, Wilson Lima, que se pronunciou em uma coletiva de imprensa. As aulas do estado estavam previstas para o dia 7 de fevereiro. Tudo isso a gente está avaliando. Em razão desse aumento que a gente teve de casos de Covid e também de outras síndromes respiratórias, a gente está reavaliando essas datas. Ainda não temos. A gente tinha inicialmente uma data fechada e a gente está reavaliando o momento em que a gente retorna essas atividades letivas. Mas hoje não é o momento para que isso possa acontecer. Quanto às escolas privadas, a maioria começam as aulas no dia 24 de janeiro. Mas segundo a presidente do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, Laura Cristina Andrade, essa data pode ser alterada. Por enquanto, a gente segue normalmente se organizando e orientando os nossos associados que vai ter aula presencial, mesmo com o aumento de número de casos. Por quê? Porque a gente entende que as crianças já estão a um passo de ser vacinadas, o que o SINEP é a favor da vacina das crianças, e os nossos profissionais estão todos vacinados, né? Já com o esquema vacinal completo. Então, a gente também já provou que nós somos um local seguro, que a gente não teve foco de Covid, mesmo quando foi nos permitido voltar, e mesmo em ondas muito mais sérias do que essa. Então, por enquanto, até o presente momento, nós vamos voltar. Agora, hoje à tarde, a gente tem uma reunião com o governo e com a nossa diretoria, e na segunda-feira a gente tem uma reunião com a FVS. Aí sim, se vier uma orientação ou um decreto de cima para baixo, a gente vai precisar obedecer. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Vamos falar de política. Vamos falar sim. Queremos saber, inclusive, dessa situação agora do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. Ele tirou realmente poderes do ministro e encaminhou para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que a partir de agora assume então o controle total da execução do orçamento da União. Explica para a gente essa fritura aí do ministro da Economia. Artemisa, trata-se de uma manobra política sobre o orçamento público que tem muito a ver com as eleições. O presidente Jair Bolsonaro está realmente usando todas as armas que tem à disposição para tentar melhorar a performance dele na disputa eleitoral. A primeira pesquisa de 2022, divulgada ontem, que veio aqui no 18 horas, estremeceu a equipe do governo. Ela mostrou que Bolsonaro tem 23% das intenções de voto, com risco de derrota para o ex-presidente Lula no primeiro turno e também para Sérgio Moro e Ciro. Acontece, Artemisa, que a execução do orçamento público da União, que reúne todas as previsões de receitas e fixação de despesas do governo federal para esse ano, era responsabilidade exclusiva do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes tinha autonomia para autorizar a despesa e também solicitar créditos suplementares quando necessário. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, editou um decreto mudando esse cenário, obrigando o Ministério da Economia a dividir esse poder sobre o orçamento público com a Casa do Governo. E tem mais. O Ministério da Economia terá que buscar a autorização da Casa Civil para mexer no orçamento público. Em outras palavras, o ministro-chefe da Casa Civil, o senador licenciado Ciro Nogueira, líder maior do Centrão, que já atua como mentor político de Bolsonaro dentro do governo, agora tem poder total de gerenciar o orçamento público da União, tirando bastante poder político do ministro Paulo Guedes. O ministro da Economia, que tinha a responsabilidade de gerir o orçamento, de fazer os ajustes, de pisar no freio quando necessário, tudo isso agora terá que ter o aval da Casa Civil. Essa notícia de hoje, Artemisa, chama a atenção para a presença de Paulo Guedes em se manter no cargo de ministro da Economia.
Em toda a ação do presidente Bolsonaro, com foco nas eleições, Paulo Guedes perde um pedacinho de poder político. E parece que ele está bem desse jeito, né? Nos bastidores, dizem que esse decreto de Bolsonaro editado hoje foi uma reação às recentes declarações do ministro contra o reajuste salarial dos servidores públicos federais de segurança pública, no caso, os policiais federais, rodoviários federais e os policiais penais, que já tem ali o reajuste salarial assegurado no orçamento deste ano. Apesar dessa relação estremecida, Artemisa, Paulo Guedes, ao que parece, está de firme e forte no governo, com a blindagem da Câmara dos Deputados. No ano passado, ele saiu ileso das denúncias feitas naquele escândalo do Pandora Papers, em que revelou que Guedes e a família dele são donos de uma empresa de investimentos nas Ilhas Virgens Britânicas. As aplicações dessa empresa, beneficiada dólar, já renderam à família Guedes mais de 56 milhões de reais. Ainda assim, Paulo Guedes segue no governo e vamos que vamos, né, Nathalie? Quem sai perdendo, né, nisso tudo, a gente só vai saber com o tempo se é o presidente Bolsonaro ou o ministro Paulo Guedes. Exatamente. Ambas as cordas parecem ser da mesma grossura. Não sei qual é a corda que vai cortar primeiro. Carlos Eduardo Matos, e agora falando sobre CPI. Os senadores estão trabalhando aí para emplacar mais uma CPI, meu amigo. Agora, dessa vez, eles pretendem investigar o apagão de dados no Ministério da Saúde. A gente tem espaço aí para isso? Conta pra gente, Carlos Eduardo. Boa noite, Nathalie. Exatamente, essa proposta é do senador da CPI da Covid-19, que encerrou em outubro do ano passado. Ele encaminhou o requerimento de instalação dessa nova CPI ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ainda não se manifestou por esse pedido. Mas o senador Randolph ainda precisa coletar assinaturas. Os 27 senadores precisam apoiar a proposta de reinstalação da CPI para que o presidente Rodrigo Pacheco possa determinar ou não, a depender da decisão dele, a instituição dessa nova comissão, tendo como objeto a terceira. O senador Randolph, Nathalie, disse que a nova CPI se baseia nos últimos fatos da crise da pandemia no Brasil, nos quais ele cita a postura negacionista do governo sobre a vacinação de crianças, os ataques aos servidores da Anvisa, a política ineficiente de testagem da Covid-19, o ataque hacker ao sistema. Carlos Eduardo. Oi, Nathalie. Nós tivemos uma pequena interrupção na sua participação. Você pode repetir para a gente, por gentileza? Sim, repito. O senador Randolph baseou o pedido dele nos últimos fatos, né, de novembro para cá, da crise da pandemia do Brasil, que foi a postura negacionista do governo sobre a vacinação de crianças, os ataques aos servidores da Anvisa, a política ineficiente de testagem da Covid-19, o ataque hacker ao sistema do... até hoje não foi restabelecido. Mas, segundo ele, o alvo principal é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ainda não deu encaminhamento do relatório final da última CPI aos tribunais superiores, no caso o STF e o STF. Vamos ouvir o que disse o senador Randolph Rodrigues sobre esse assunto. Apagão de dados proposital no Ministério da Saúde. Ameaças a técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no curso de suas atribuições. Sabotagem na imunização de crianças, exatamente no momento da terceira onda da pandemia, com hospitais lotados, quando a variante Ômicron já é predominante em todo o país. Descoordenação por parte do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. Tínhamos em curso a anterior CPI da pandemia, esta sanha criminosa era mais contida. Por isso, é necessário de imediato instalarmos uma nova CPI e, ao mesmo tempo, cobrar as consequências da CPI anterior. É assim que se cuida criminosos, com a continuação das investigações. Quando, lamentavelmente, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não cumpre o seu papel, o Congresso Nacional, com o instrumento constitucional que dispõe, tem que cumprir o seu. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos aí o senador Randolph Rodrigues, ou seja, Cadu, todos esses escândalos na saúde devem continuar sendo pauta no Senado.
Exatamente, Nathalie. Respondendo a sua pergunta que você fez inicialmente, há espaço para isso, vai depender do cenário da crise. Por exemplo, hoje o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, mandou uma carta ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em todo o país, caso não sejam tomadas providências urgentes, como o aumento da testagem, do número de leitos de UTI e principalmente da vacinação. Segundo o CONAS, sem essas medidas, o Brasil vai reviver a crise de 2020. Portanto, se o governo não tomar essas medidas imediatas, como pede o CONAS, se o Brasil voltar àquele sistema colapso da saúde, vai haver, com certeza, ambiente político para se instalar nova CPI. Pode mobilizar os parlamentares, as autoridades, inclusive o Poder Judiciário, para instalar uma nova CPI. Tudo isso vai depender do ambiente político e das reações do próprio governo e do presidente. Carlos Eduardo. Sim. Carlos Eduardo, gostaríamos de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa 18 Horas, nosso correspondente, mas no seu encerramento, você poderia ainda relembrar aí a situação da questão do ministro Paulo Guedes, ele que está tentando aí evitar a greve dos servidores, será que ele consegue? Artemisa, hoje à tarde o ministro Paulo Guedes se reuniu com um grupo de servidores da Receita Federal na tentativa de apagar o incêndio e, por fim, postos aduaneiros, que são os portos, aeroportos e fronteiras. A reunião aconteceu hoje à tarde no Ministério da Economia. O resultado dessa reunião deve sair nas próximas horas. Até o momento, o Fisco Nacional não emitiu nota dando o resultado dessa reunião, o que os servidores farão após essa reunião com Paulo Guedes. O fato é que, Artemisa, nesse momento, 2.000 servidores da Receita Federal entregaram os cargos de chefia e de comissão. E a operação padrão, já está causando atrasos na importação e na exportação em todos os estados, inclusive causando filas de carretas na BR-174. A categoria quer principalmente que o governo regulamente o pagamento de bônus por produtividade e eficiência, que foi um acordo feito entre a classe e o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes, mas que não foi incluído no acordo da União, que foi aprovado no fim do ano passado. A gente já falou aqui que pelo menos 19 categorias do serviço público vão aderir à paralisação que está programada para o dia 18, na semana que vem. A novidade é que os servidores do Poder Judiciário começaram a sinalizar que vão participar desse movimento. Artemisa, respondendo a sua pergunta aí, o ministro Paulo Guedes vai ter que acelerar essa negociação caso ele não queira que seja instalada uma crise nos próximos dias com os servidores públicos federais e judiciários. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Uma ótima noite, Carlos Eduardo. Até amanhã. Um abraço para você, Artemisa, Nathalie. Um abraço a todos. Tchau. Em Manaus, 6h57. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, com Nathalie Moraes. E atenção, o Amazonas registrou nas últimas 24 horas mais 2.404 casos novos de Covid-19, elevando aí para um total de 441.260 o total de casos da doença aqui no estado. Foram registradas mais 4 mortes por complicações da Covid-19, sendo 3 ocorridas nesta quarta-feira, dia 12, e um óbito confirmado e encerrado por critérios clínicos. No total, são mais de 13.855 mortes registradas no Amazonas desde o início da pandemia. O número de pacientes internados com Covid-19 subiu para 162, sendo 121 em leitos clínicos, 40 em leitos de unidades de terapia intensiva e 1 na sala vermelha. Atualizando, são 2.400 novos casos de Covid registrados, segundo a FVS. Em Manaus, 6h59. Vamos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas.
Não há mais dúvida que Manaus vive uma nova onda da Covid-19. Amanhã, a cidade vai ser obrigada a relembrar um de seus piores momentos da história. Foi a crise da falta de oxigênio que matou pacientes de Covid-19 nos dias 14 e 15 de janeiro do ano passado. Hoje, o governador Wilson Lima disse que não há uma terceira onda e que o estado está preparado, sim. Até agora, não é o que mostram os fatos, nem o que dizem os profissionais de saúde. Muita gente não consegue sequer fazer um teste para saber se está com Covid. Muita gente espera horas e horas para ser atendido nas unidades e muitos não conseguem. Nesse momento, para que pessoas não morram nos hospitais, é preciso acreditar mais nas vantagens de estar vacinado. A outra possibilidade, no caso de quadro agravado, é se arriscar a depender de atendimento nas unidades de saúde do estado. 18 horas. Em Manaus, 7 horas. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Obrigada por você, ouvinte, que ficou ligadinho aqui no 18 horas. Uma ótima noite para você também, Nathalie Moraes, e para você que ficou com a gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.